Eu lembro quando eu tinha, assim, uns 8 anos de idade, minha mãe me chamou no quarto pra conversar comigo. E ela falou: minha filha, queria que você tivesse muita calma, mas a mamãe vai separar do papai, porque não dá mais certo, porque a gente tá brigando muito. Só que, na época, eu não queria aceitar isso de jeito nenhum. Eu lembro que eu implorei pra minha mãe, eu chorei muito pedindo pra ela não separar do meu pai. Só que depois disso eu comecei a perceber que todas as discussões e brigas que eles tinham, eles falavam assim: a gente só tá junto por causa dela, é só por causa da nossa filha, sabe? Então aquilo começou a me incomodar. Até que teve um dia que teve uma festa de família, família da minha mãe, e a gente foi, e foi muito divertido, a gente brincou muito, eu e minha mãe. E a gente chegou cantando, feliz. E quando a gente chegou em casa, o meu pai tava deitado no sofá, muito bêbado. E meu pai, ele bebia muito, ele bebe até hoje. Mas ele era fora do limite. E quando a gente chegou cantando e feliz, ele já mandou minha mãe calar a boca, já mandou eu calar a boca, já veio com grosseria pro rumo da gente. E foi a primeira vez que eu vi o meu pai, assim, batendo na minha mãe. Ele pegou ela pelos cabelos, arrastou ela pelo chão, dava tapa na cara dela, era porrada pra tudo quanto é canto, eu saí correndo, chorando. Era horrível. E minha mãe, ela assim, ela não conseguia sair disso, até porque a casa era deles, não era dela. Aí, eu lembro que depois desse dia que a minha mãe apanhou muito, ela falou que a gente ia morar na casa da minha avó. Aí ela pegou eu e a gente foi morar na casa da minha avó. E lá a gente ficou. Só que na casa da minha avó era difícil também. Minha avó não era pobre, não tinha condição. E eu e minha mãe tinham que dividir um sofá-cama na sala da minha avó. E assim foi durante uns 10 meses. E aí minha mãe procurando advogado pra saber dos direitos dela, porque ela nunca foi casada com meu pai. A vida inteira ela foi amigada. E o cara tinha falado pra ela que se ela ficar 1 ano fora de casa, ela já perdia todos os direitos da casa e de tudo, né? Então minha mãe falou: minha filha, vamos voltar pra casa e vamos dar um jeito. E foi assim. Aí quando a gente voltou pra casa, depois de mais de 10 meses, meu pai, ele tava namorando com outra mulher. E essa mulher não era nem da nossa cidade, ela era do interior. Passou um tempinho, uns meses também, minha mãe arrumou outro namorado. E os dois, eles viviam na mesma casa, eles discutiam, mas meu pai não batia na minha mãe mais. Aí teve um dia que minha mãe saiu pra jantar com o namorado dela e falou que ia dormir na casa do namorado dela e pediu pra minha prima ficar comigo. Minha prima morava assim, quase de frente à nossa casa. E eu fiquei na casa da minha prima. Beleza, minha mãe foi jantar e eu tava lá me divertindo. Aí eu escuto as porradas no portão da minha prima. Meu pai bêbado, minha prima entrou, meu pai já veio pra cima de mim, já me catou pelos cabelos, perguntando cadê minha mãe. E eu comecei a chorar, mandando meu pai parar, e ele falando: cadê sua mãe? E eu não queria falar de jeito nenhum, e falei que minha mãe tinha saído. Aí ele pegou e falou assim: eu vou sair atrás. Uai, seu app de vídeos curtos.